Você já parou para pensar que aquilo que deu errado talvez seja o melhor que tenha acontecido para você? É isso que muitas pessoas não param para analisar. Às vezes um pneu fura, às vezes um voo é cancelado, às vezes um voo atrasa, às vezes acontece alguma coisa e você não sabe por quê, mas você para e reclama daquilo. Isso aconteceu comigo. Agora, eu fui viajar e eu queria muito voltar para casa, porém meu voo ele foi cancelado. Por quê? Não sei. Eu poderia muito bem reclamar de tudo naquele momento, porque eu queria muito voltar para casa, queria minha rotina de volta, queria estar em casa. Mas, por força maior, o meu voo foi cancelado. E talvez tenha sido o melhor que tenha acontecido para mim. Talvez se eu pegasse aquele voo ia ter muita turbulência, ou talvez ia acontecer, Deus o livre, uma tragédia. Mas é isso que muitas pessoas não entendem. Talvez aquilo que deu errado, que não aconteceu, e talvez você foi até viajar e um pneu seu furou antes disso e você se atrasou ou você não conseguiu sair de casa. Você não controla isso. São coisas que acontecem e que muitas vezes são o melhor para você. Mas você prefere o quê? Reclamar daquela situação. E eu parei justamente nesse momento em que meu voo foi cancelado para analisar isso. Cara, são coisas que eu não consigo controlar. Eu não consigo controlar se o voo vai ser cancelado ou não. São coisas que acontecem. E eu parei, naquele momento vou reclamar, vou questionar, vou ir lá e na companhia aérea e vou reclamar daquilo. Mas não, eu parei a pensar, e se isso aqui foi o melhor para acontecer para mim? No momento que eu entendi isso, eu realmente consegui enxergar o outro lado das coisas, que muitas pessoas não conseguem enxergar. As pessoas gostam de ficar reclamando, gostam de, meu Deus do céu, isso aqui deu errado, isso aqui não podia dar errado, isso aqui era para ser assim, isso aqui. Mas às vezes foi o melhor a ter acontecido. Quando eu entendi isso e naquele momento eu não reclamei, porque naquele dia mesmo eu tinha visto um post de eu tinha visto um post de uma frase do Billy Graham, que foi um grande pregador do evangelho. E ele deixou uma frase assim: faça isso e veja sua vida melhorar 10 vezes mais. Que é o quê? Você parar de reclamar por uma semana e você ver sua vida ir pra frente 10 vezes mais. Cara, naquele mesmo dia, sem eu saber que o voo ia cancelado, eu vi aquele post. Por quê? Não sei. Talvez Deus tenha colocado aquilo na minha frente porque ia acontecer alguma coisa e eu não poderia reclamar daquilo. Porque ia ser coisas muito melhores que iriam acontecer. Que talvez seja livramento, seja algo que era para acontecer e não aconteceu por conta de um voo cancelado. Então é esse ponto que eu quero trazer para você nesse vídeo, para que você entenda o outro lado da moeda, vamos dizer assim. De você, ao invés de reclamar daquela situação, você agradecer. Você ter gratidão por aquilo. Se é que você não controla, você não consegue controlar um pneu furado, você não consegue controlar um voo cancelado, você não consegue controlar um voo atrasado, que vai te atrasar para um compromisso, mas talvez se você fosse naquele compromisso no horário certo, ia acontecer alguma coisa no meio do caminho, ou sei lá, alguém iria te assaltar, ia acontecer uma tragédia no meio do caminho. Você não consegue controlar isso. E é justamente isso que eu quero que você entenda. Pare de reclamar. Quando você para de reclamar, o seu ambiente ao seu redor melhora muito mais. Você não levanta daquele jeito seu de tipo, aconteceu um problema ontem e que você nem controla aquilo, mas você já levanta reclamando, você já acorda reclamando. E são coisas que você não para agradecer, que acontece muitas das vezes na sua vida e você nem consegue agradecer porque você fica o tempo todo reclamando. Isso não vai fazer você prosperar ou você ir para frente e seus negócios darem certo. Você precisa parar de reclamar e ter mais gratidão pelas coisas. Às vezes você está num dia ruim, mas você tem que agradecer. Ah, mas o que eu vou agradecer num dia ruim, num dia que está tudo dando errado? O fôlego de vida que você está respirando, os seus pulmões. Tem gente que está no hospital e está respirando por aparelho. Tem gente que está no hospital e não consegue nem ver o vídeo que você está vendo aqui. E você nem parou para pensar nisso, talvez naquele dia que deu tudo errado. Mas você sempre tem algo para agradecer. Sempre você vai ter. A casa que você mora, tem gente que está morando debaixo da ponte ou morando pegando chuva e sol o momento todo. Não tem uma casa para descansar, uma cama para dormir. Para de reclamar, cara. Para de reclamar e enxerga as coisas pelo outro lado. Que com certeza você vai conseguir, cara, sua vida decolar cada vez mais. Quando eu entendi isso, o meu ambiente ao meu redor melhorou muito mais. É esse conhecimento que eu quero trazer para você aqui. De você enxergar o outro lado das coisas. De você parar de reclamar. Porque muitas das vezes é livramento que acontece por você. Eu queria muito chegar em casa naquele dia em que meu voo foi cancelado. Mas eu não consegui, tá tudo bem. Fui pro hotel, jantei, no outro dia peguei o voo e vim para casa tranquilo, de boa. São coisas que a gente não controla.
E como eu falei, que são coisas que acontecem que muitas das vezes são melhor para nós. Como eu iniciei o vídeo aqui perguntando, você já parou para pensar que aquilo que deu errado, que você às vezes está assistindo esse vídeo aqui, deu algo errado hoje no seu dia, você está até contestando aqui, assistindo o vídeo, mas foi para algo melhor. Você já parou para pensar nisso? Talvez aquele negócio que você não conseguiu fechar, talvez um melhor irá vir. E talvez se você fechasse aquele, você ia ter muito problema com aquela pessoa que você fechou. Já parou para pensar nisso? Era aquilo que você queria, mas não deu certo. Por quê? Porque aquilo que você queria nem sempre é o que Deus quer. Aquela entrevista de emprego que você for fazer, você não conseguiu passar, talvez não é o que você controla. Você foi muito bem na entrevista, você sentiu isso, mas você não controla aquilo. Quem vai te escolher, como que vai ser? Mas Deus sim. Então talvez aquilo que deu errado ao seu olhar deu errado seja o melhor que tem que acontecer na sua vida. Para que algo melhor venha, para que algo melhor aconteça. Então nem sempre uma perca de oportunidade é algo ruim que você tem que reclamar. Nossa, meu Deus do céu, eu fiz tudo certo, por que não deu bom? Porque não era para ser. Só que você não pode reclamar disso. Porque é um pecado reclamar, é algo do tipo? Não exatamente, mas porque as coisas ao seu redor vão dar muito mais certo se você parar de reclamar. E que você consiga enxergar o outro lado da moeda. Que você consiga enxergar que talvez seja para algo muito melhor. Porque quando você reclama, como eu falei, a sua autoestima já baixa lá embaixo. Seu ambiente, cara, fica muito ruim. Você tem problemas em família, porque você tá naquele dia muito ruim, reclamando de tudo. Chega sua esposa, seu marido, para falar com você, você já tá estressado, você já, cara, já dá uma briga, já estoura outra coisa. Reclamar não vai te levar para frente. Mas você parar de reclamar e ter gratidão pelas coisas, gratidão pelo ar que você respira, gratidão por aquilo ter dado errado. Tudo bem, não foi dessa vez. Beleza. Vamos para a próxima, vamos para cima e não ficar reclamando daquilo. Cara, entenda isso, pare de reclamar e faça isso que eu falei para você. Por uma semana, faz esse teste, anota aí. Durante uma semana você não vai reclamar de nada. Quando você pensar em reclamar, você vai pensar, opa, talvez isso aqui tenha acontecido para que algo melhor aconteça. Talvez isso tenha acontecido porque era um livramento. Como eu não peguei o avião. Que algo melhor que vai acontecer? Talvez não aconteça nada de melhor, mas talvez seja um livramento que tenha acontecido ali. Eu ia viajar na semana que vem e meu pneu furou. Livramento. Vou ter que arrumar o carro. Problema mecânico. Vou ter que arrumar o carro agora. Você não controla isso. Só agradece e parte pra cima. Eu sei que é muito difícil controlar isso. Eu mesmo, cara, para controlar é muito difícil, porque o ser humano ele é feito, cara, quase que para reclamar de tudo. Você olha pro seu lado, tem pessoa reclamando de que aquilo não deu certo. Você olha pro outro, tem outro reclamando que aquilo não deu certo. A outra reclamando daquilo, outra... E as pessoas não conseguem parar para enxergar a gratidão daquele dia que elas estão passando. Talvez, pô, vou pegar um voo, mas, cara, eu tive um voo perdido, um voo cancelado, mas olha onde eu cheguei. Eu tô pegando um avião voltando de viagem de onde eu vim, de Bariloche, da Argentina. Você consegue perceber isso, olhar pelo outro lado, as consequências disso? Tudo bem, meu voo foi cancelado, mas eu nem estaria aqui se eu não estivesse hoje trabalhando no digital, trabalhando com o que eu trabalho, faturando o que eu faturo. Percebe que você tem coisas para agradecer? Ah, um voo perdido acaba se tornando nada, um voo que cancelou acaba não se tornando nada. Foi livramento, eu tenho que agradecer. É isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo e seu comentário também sobre o que você acha disso. Você é um cara que muito reclama? Você tem o hábito da gratidão? Comenta aqui embaixo também, eu vou fazer o teste. Eu vou parar de reclamar. Comenta aqui. Eu quero saber se você está assistindo, está gostando desse conteúdo aqui. Dessa visão que eu estou te trazendo. Para você parar literalmente de reclamar de tudo. Para de reclamar e veja sua vida, cara, decolar. Literalmente. Para com isso. E tenha gratidão por tudo. Deixe seu comentário, seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa todo o sininho, porque eu estou trazendo muito conteúdo que vai te ajudar a se desenvolver muito mais pessoalmente nos seus negócios aqui no canal. Então deixa o like se você está gostando e compartilha esse vídeo também com aquele cara que é reclamão, reclama de tudo, para que ele entenda isso e tenha o hábito da gratidão ao invés da reclamação. A Bíblia mesmo fala que Deus abomina o povo que só vive murmurando. Nem Deus gosta disso. E às vezes Ele que te livra dessas coisas, um voo perdido, um pneu furado, é Ele que faz isso para te livrar de coisas muito piores e você não para pensar nisso. Porque a nossa mentalidade é feita para reclamar de tudo. Mas você precisa controlar isso e fazer ela agradecer por tudo. Tamo junto e é só o começo.